Muito bem, senhores, voltamos aqui à quarta etapa dessa nossa aula, né, o quarto bloco, em que nós estamos falando desse tema importantíssimo chamado citação. Antes do último intervalo, nós estávamos listando as citações pessoais, as formas de citação pessoal, né? Então já falamos da citação por mandado, da citação por precatória e da citação por rogatória, ou carta rogatória, né? Mas há ainda outras possibilidades de citação pessoal. Então, dá uma olhadinha no slide, olha só. Então, depois da citação por rogatória, nós temos também a citação por carta de ordem. Citação por carta de ordem. Muito bem, pessoal. Então, a citação por carta de ordem é menos conhecida aí, né, pelo grande público, na vida prática, vamos dizer assim, não é tão comum, mas é uma das formas de citação. O que seria uma carta de ordem? A carta de ordem é um pedido, né, uma requisição, de uma superior instância à inferior instância, da superior instância para uma inferior instância, né? Então, por exemplo, nós temos processos que correm na competência originária por prerrogativa da função nos tribunais. Por exemplo, um prefeito. Um prefeito, ele deve ser julgado originariamente pelo Tribunal de Justiça. Bom, os tribunais de justiça, eles ficam nas capitais dos estados, né? Então, imaginem os senhores que um prefeito de uma cidade do interior, de qualquer dos estados do país, deva ser processado naquele Tribunal de Justiça do seu estado, né? Então, como é que vai se dar essa citação? O tribunal está na capital, o prefeito está no interior. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos mandar pelo correio. Não tem essa de correio. Esquece o correio. Não tem correio, né, como citação no processo penal. Então nós vamos mandar um oficial de justiça. Não, o oficial de justiça não tem como atravessar comarcas e tudo mais. Então nós vamos mandar uma precatória. Não, precatória de juiz para juiz. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar uma carta de ordem. Então, o tribunal, ele manda um ofício, uma requisição, chamada carta de ordem, para o juiz da localidade em que este prefeito hipotético mora, determinando, olha, cite ele tem um processo aqui no tribunal, cite, né, o prefeito, e aí então o juiz citará. Então, essa seria a citação por carta de ordem mais utilizada, portanto, quando estamos falando de prerrogativa da função, competência originária dos tribunais. Tá certo? Seguindo aqui, dá uma olhada nos slides. Então, nós temos aqui também a citação por requisição. Citação por requisição. Quando é que se dará a citação por requisição, né? Bom, a citação por requisição, pessoal, é a citação do militar. O militar deve ser citado por requisição, do militar, né? Existe ali um respeito, né, da justiça comum para com as regras militares, que vocês sabem muito bem, é formado por hierarquia, é formado por subordinação, é formado pela disciplina, né? Então, um oficial de justiça, ele nunca vai num quartel, por exemplo, bate na porta, ou mete o pé na porta, vai entrando, eu quero citar o soldado fulano, Beltrano, não é assim, existe um respeito. E esse respeito se reflete no momento da citação, né? O oficial de justiça, o juiz, ele oficia, ele manda um ofício para o comandante do militar, dizendo, olha, o seu comandado está respondendo a um processo aqui, então cite
por favor, o seu comandado. E aí o comandante fará essa citação, né? E dá-se o nome aí de citação por requisição. Aqui vale destacar 2 pontos. Primeiro, o funcionário público civil, né, o funcionário público não militar, ele é citado normalmente, né, ou por mandado, se ele estiver na mesma comarca, ou por precatório, se ele estiver em outra comarca, mas ele é citado normalmente. Quem é requisitado é o funcionário, o militar. Segundo, não confundam a citação do réu preso. O réu preso é citado normalmente, ou por mandado, se ele estiver preso na comarca do processo, ou por precatório, se ele estiver preso em outra comarca. Então o oficial de justiça vai até o presídio, vai até o parlatório para citá-lo, né? Mas não é por requisição. Muitas pessoas confundem porque o réu preso, para comparecer às audiências, né? Para ser levado até o fórum, para comparecer pessoalmente, isso quando não for ali uma possibilidade remota, mas para comparecer pessoalmente, ele deve ser requisitado. O nome é o mesmo, só que não é uma citação, né? É um pedido para que a pessoa seja levada até o fórum. Isso se chama requisição também, mas não há de se confundir com a citação, tá certo? Muito bem, e a última citação pessoal é essa aqui, ó, dá uma olhada. A última citação pessoal é a citação por hora certa. Na verdade, a citação por hora certa, ela não existia no processo penal, até algumas mudanças, principalmente aquela que nós tivemos no ano de 2008, né? Ela não existia, ela só existia no processo civil. Só tínhamos a citação por hora certa no processo civil, não tinha no processo penal, mas hoje tem. Quando que se dá a citação por hora certa? Quando o réu se oculta da presença do oficial de justiça, quando o réu não quer ser encontrado pelo oficial de justiça. Perceba, não é que ele sumiu, não é que não se sabe onde ele está, não é isso. Ele tem endereço certo, só que ele nunca é encontrado naquele endereço. Ora ele já saiu, ora ele ainda não voltou, ora ele foi viajar, né? O oficial de justiça deixa recado, pede o retorno, não há o retorno. O oficial de justiça então percebe que aquele réu está tentando se ocultar da presença do oficial de justiça e por isso determina a sua citação ali por hora certa. Como é que funciona isso? Para concursos públicos, nos moldes, exatos moldes do CPC. Isso, já vi cair em concurso, que é a citação por hora certa. Isso no processo penal. A citação por hora certa no processo penal se dá nos moldes do CPC. E é verdade, é isso. O próprio CPP diz que é nos moldes do CPC. Então, na verdade, o oficial de justiça vai marcar um dia, uma hora para estar ali. Então, quem o recebeu, por exemplo, quem deu a notícia de que o réu não está, o porteiro do prédio, a esposa do réu, a mãe do réu, alguém ali que deu a notícia de que ele não está, vai ser marcado, vai dizer, olha, tal dia, tal hora estarei aqui para citá-lo, diga para ele estar aqui, porque se ele não estiver, ele vai ser citado e vai se tornar revel, né? Se ele for esperto, ele vai estar, sim, para ser citado, né? Há outras tramitações, é mandado uma carta pelo correio, etc., mas, enfim, a citação por hora certa se dá nesses moldes que acabei de mencionar. Perfeito? Muito bem, só que às vezes, né, não é possível a citação por edital, todos os esforços são feitos para tentar citar pessoalmente, só que o réu sumiu. Às vezes, ele não sumiu, às vezes ele está escondido. Porém, o oficial de justiça não tem como detectar isso, né?
procura, não encontra, a mãe do sujeito diz, olha, ele sumiu, nunca mais eu vi o dito cujo, fica quieto aí, menino, porque o menino está debaixo da saia da mãe, escondido ali, né? Mas o oficial de justiça não consegue perceber isso, então ele dá o réu por local incerto e não sabido. E aí, então, abre-se a possibilidade da citação por edital. Antigamente, o edital ele tinha vários prazos, vários motivos. Hoje, só tem um prazo e um motivo. Dá uma olhada no slide. Então, a citação por edital se dará quando o réu estiver em lugar incerto e não sabido, né? A abreviatura LINS, lugar incerto e não sabido, e terá o prazo de 15 dias. 15 dias, ok? Muito bem, então bem simples essa citação por edital, mas superada as outras etapas, né? Para finalizar aqui o nosso tema, eu gostaria de falar com os senhores acerca do não atendimento à citação. Vamos dizer que o réu foi citado e ele não atendeu à citação. O que pode ocorrer? Dá uma olhada. Então, o efeito do não atendimento à citação é a revelia, ou, além dessa possibilidade, a suspensão do processo. Então, vamos lá. Imagine que o réu foi citado pessoalmente, né? E não atendeu nada, né? Não compareceu ao processo. Revel, ele se tornou revel. Diferentemente do cível, aqui a revelia não tem a confissão, não é porque o réu está revel que serão aceitos como verdadeiros os fatos elencados pela acusação, não é isso, mas, uma vez revel, o réu não será mais intimado de nenhum dos atos do processo e ainda pode ter decretado a sua prisão preventiva, né? Porque pode ser um dos elementos ali para a prisão preventiva. O outro ponto é que o réu pode ter sido citado por edital, aí é diferente. Diz o artigo 366 do CPP que se o réu for citado por edital, não comparecer e não constituir defensor, e aqui eu chamo a atenção que tem que ser os 3 itens ao mesmo tempo, hein? Olha só, repito, o réu tem que ser citado por edital, não comparecer e também não constituir defensor. Se alguma coisa for diferente disso, o processo segue normalmente. Mas, se o réu for citado por edital, não comparecer e não constituir defensor, diz o artigo 366 que o processo ficará suspenso e também ficará suspenso o prazo prescricional, né? O processo fica suspenso e suspenso o prazo prescricional. Tá certo? Então fica parado o processo, fica parado. Os juízes, na prática, determinam que o processo fique parado, mas que de quando em quando, geralmente ali de ano em ano, aquele processo seja reavivado exatamente para tentar nova citação do réu, né? Tentar procurá-lo e, se não encontrar, fica parado novamente. Alguém pode dizer, mas ficará suspenso para sempre? A resposta é não. Existe uma súmula, inclusive, o STJ enfrentou isso, dizendo na súmula 415 que o processo ele ficará parado pelo prazo máximo da pena em abstrato. Agora, passado o prazo da pena em abstrato, corre o prazo prescricional. Então, ele não é uma forma de imprescritibilidade, né? Que não vai prescrever nunca. Não, ele fica parado pelo prazo máximo ali da pena em abstrato e depois ele voltará a correr. Quando voltar a correr, pode ocorrer a prescrição, então, nesses termos. Compreendido? Legal? Muito bem. Então está posto aí para vocês, está posto para vocês esse tema, né? Citação. Novamente, convido os senhores para visitar as minhas redes sociais e nos contactar se tiver qualquer dúvida desta aula ou mesmo de outros temas, né? Eventualmente
pode nos contactar, que sempre é uma alegria poder recebê-los, né, e tirar essas dúvidas e, é claro, né, fortalecer os nossos laços de amizade. Tá certo? Vamos ficando por aqui. Um grande abraço para todos e até a próxima.